Alguma vez já passou por uma fotografia de um ente querido falecido e sentiu aquele nó na garganta que sussurra: "Tenho saudades, ainda te amo"? Talvez a imagem esteja junto a uma vela, talvez na mesa de cabeceira do seu quarto, talvez não a tenha mudado há anos, porque é mais do que papel. É uma ponte para a memória. Não é errado conservá-la, porque o amor não morre com a morte. No entanto, a Igreja e os santos lembram-nos que há um modo correto e um modo perigoso de nos relacionarmos com essas imagens. São João Bosco dizia que o amor verdadeiro não é apenas emoção, mas caminho de salvação. Santa Faustina, nas suas visões, viu almas detidas no purgatório, não tanto pelos seus pecados, mas pelos laços terrenos que ainda as retinham. Aqui surge a pergunta que ninguém se atreve a formular em voz alta: poderá a minha maneira de me agarrar a uma foto estar a atrasar o descanso eterno daquele a quem amo? A resposta não procura incutir medo, mas despertar consciência. O catecismo ensina que recordamos com ternura, sim, mas que o maior ato de amor é a intercessão. Uma lágrima que cai sem oração fica na terra, enquanto uma oração humilde acende como incenso para o céu. Imagine por um momento que cada vez que passa em frente a essa foto, tem a possibilidade de abrir uma janela de luz. Não se trata apenas de sentir nostalgia, mas de transformar a recordação em prece. Padre Pio repetia que mesmo a oração mais simples pode arrancar uma alma do fogo purificador. Então, o gesto de olhar para uma foto deixa de ser um simples "tenho saudades" e converte-se em "Senhor, tem misericórdia da sua alma". Hoje vamos percorrer juntos 5 erros espirituais que muitas vezes, sem sabermos, cometemos com as fotos dos defuntos. Mas também descobriremos o caminho da esperança, o modo como essas imagens podem ser uma ponte para a vida eterna e não uma corrente para o passado. Esta viagem não é para apagar o seu amor, mas para o acender na direção correta, para Deus, que é amor infinito. O primeiro erro espiritual é conservar a fotografia apenas como recordação e esquecer a oração. Guardamos a imagem para não perder o sorriso de quem amamos, o som da sua voz, aquele gesto de carinho antes de sair de casa. A foto fica na prateleira, na mesa, junto a uma vela. Cada vez que passamos, suspiramos, recordamos, e o nosso coração estremece. Mas a memória sem oração não basta. Santa Fina escreveu no seu diário que muitas almas no purgatório sofrem em silêncio, não porque Deus as tenha esquecido, mas porque nós deixamos de interceder por elas. É um erro comum, choramos por eles, mas raramente oferecemos uma missa em seu nome. Guardamos silêncio em frente à foto, mas não pronunciamos o seu nome no rosário. Ficamos com a nostalgia e não a transformamos em súplica. Santo Agostinho advertia que o amor que não se eleva a Deus se converte em peso para a alma. E Padre Pio insistia: a melhor prova de amor para com os defuntos é oferecer sufrágios por eles, porque os sufrágios os levam ao descanso eterno. Imagine que a sua oração é como uma chave que abre portas de luz. Uma foto pode manter viva a emoção, mas uma oração, mesmo a mais simples, pode mudar o destino de uma alma. Quando foi a última vez que rezou pelo seu ente querido, mencionando-o pelo nome? Quando ofereceu um Pai Nosso, uma Ave Maria ou uma missa em seu favor? O catecismo ensina que as nossas orações podem ajudar as almas do purgatório a alcançar a visão de Deus. Não se trata de superstição, mas de verdadeira caridade cristã. A memória que não se converte em prece apenas remove a nossa tristeza. Mas a memória elevada em oração converte-se em ponte de esperança. Cada vez que olhar para essa foto, não se limite a suspirar. Atreva-se a dizer: Senhor, concedei-lhe o descanso eterno e que brilhe para ele a vossa luz perpétua. Nesse instante, o seu amor deixa de ser nostalgia e converte-se em intercessão. E esse gesto humilde, oculto talvez para o mundo, ressoa na eternidade. O segundo erro é agarrar-se demasiado à foto sem aprender a soltar. Há imagens que guardamos com carinho,
e depois há aquelas que abraçamos com uma dor que não cessa. Fotos escondidas debaixo da almofada, coladas no espelho, seguradas nas mãos durante noites de lágrimas. Nesses momentos, não só recordamos o ser amado, revivemos a ferida uma e outra vez. Sussurramos a imagem, beijamo-la como se a alma ausente pudesse senti-lo e acreditamos que isso é amor. Mas com o tempo, esse apego converte-se num peso. Santa Fina relatava que algumas almas não podiam avançar para a luz de Deus, não por um castigo divino, mas porque os vivos as retinham com lágrimas constantes. No seu diário escreveu que o excesso de apego se transformava numa espécie de corrente invisível, como se a alma sentisse o eco das nossas súplicas terrenas. Fica comigo, não vás embora. E assim, enquanto o nosso coração se agarra, eles permanecem na espera. Santo Agostinho expressou-o com clareza. Amar é desejar que o amado viva em Deus. Quando o nosso amor se fecha na dor, não liberta, aprisiona. O que acreditamos ser ternura pode converter-se em obstáculo. E embora chorar seja humano, devemos aprender a elevar essas lágrimas à misericórdia divina. Soltar não significa esquecer. Soltar significa confiar. Dizer com fé: Senhor, coloco-o nas vossas mãos. Vós o amais mais do que eu poderia amar. Essa é a verdadeira entrega. É transformar um amor que oprime num amor que liberta. Padre Pio aconselhava que cada lágrima derramada perante a perda fosse acompanhada de uma oração, porque só assim a tristeza se converte em ponte para a eternidade. Se ainda guarda uma foto com demasiado apego, se o seu coração se agarra a essa recordação como se o presente não existisse, entregue-o em oração. Não tema dizer: Jesus, em vós confio, ajudai-me a soltar. Porque o amor que prende se converte em corrente, mas o amor que entrega se transforma num presente que abre o céu. O terceiro erro é colocar a fotografia do ente querido junto a imagens sagradas, como se tivesse o mesmo lugar de veneração. Em muitos lares católicos, existe um pequeno recanto de oração, um crucifixo, uma imagem da Virgem Maria, um rosário, uma Bíblia aberta. Ali, com a melhor intenção, às vezes adicionamos a foto do defunto. Com o tempo, sem nos darmos conta, começamos a tratá-la como um objeto santo. Acendemos velas em frente a ela, colocamos flores, inclinamos a cabeça, até murmuramos pequenas orações dirigidas diretamente a essa pessoa. A intenção pode ser pura, mas a mensagem espiritual confunde-se. O Catecismo da Igreja Católica, no número 232, ensina que veneramos as imagens sagradas não pela sua forma material, mas por aquele a quem representam, Cristo, Maria e os santos canonizados. O seu ente querido, por mais bom e piedoso que tenha sido, não foi proclamado santo oficialmente pela Igreja. Não sabemos se já contempla o rosto de Deus ou se ainda precisa da nossa intercessão no purgatório. Quando colocamos a sua foto no mesmo nível que as imagens sagradas, corremos o risco de deter a nossa oração. Em vez de pedir pela sua alma, começamos a falar-lhe como se já reinasse no céu. Poderia estar ainda a caminho, esperando a ajuda das nossas preces, e nós, por amor mal compreendido, tratamo-lo como se não precisasse de mais nada. São João Paulo II recordava que a verdadeira caridade para com os defuntos consiste em oferecer por eles o que mais necessitam, oração e sacrifício. Não se trata de sentir culpa se já colocou uma foto no seu altar familiar. O caminho correto é simples. Mova essa foto para um lugar digno, mas distinto do espaço reservado para a veneração. Faça dela um lembrete para rezar, não um objeto de culto. Porque a maior honra que podemos oferecer aos defuntos não é pôr flores diante da sua imagem, mas elevar súplicas que iluminem o seu caminho para a eternidade. Uma foto é memória. A oração é salvação. E quando distinguimos claramente entre ambas, o nosso amor converte-se num ato de fé que os acompanha até a luz de Deus. O quarto erro espiritual é levantar em casa um pequeno altar dedicado exclusivamente ao defunto. Em muitas culturas e famílias católicas, é costume preparar uma mesa com toalha branca, flores frescas, velas acesas e a fotografia no centro.
No início parece um gesto inocente de amor, um espaço para recordar. Mas com o tempo, esse recanto começa a adquirir a forma de um santuário. Acendem-se velas todos os dias, deixam-se oferendas, fala-se ao defunto como se estivesse presente. A igreja ensina que podemos e devemos orar pelos nossos mortos, mas sempre dentro do quadro da liturgia e da fé. O Catecismo, nos números 1674 a 1676, adverte que as devoções populares devem ser purificadas e guiadas pela doutrina. O altar, no seu sentido mais profundo, é lugar de sacrifício e adoração, reservado unicamente a Deus. Nenhum defunto, por mais amado que seja, pode ocupar esse lugar. Quando o coração converte a memória em culto, cruza-se uma linha perigosa. Já não levantamos o olhar para Cristo, mas colocamos o ente querido como centro da nossa devoção. Isto assemelha-se mais a práticas de religiões ancestrais ou superstições onde os mortos são tratados como protetores ou intermediários. Mas a fé católica é clara. O nosso único mediador é Jesus Cristo e o nosso único refúgio é o Pai de misericórdia. Isso não significa que esteja errado acender uma vela ou rezar em frente à foto. O importante é a intenção. A vela deve simbolizar a nossa oração a Deus pela alma do defunto, não uma oferenda dirigida a Ele. A foto deve recordar-nos a necessidade de interceder, não converter-se em objeto de culto. Se no seu lar existe um espaço que se transformou em santuário pessoal para o defunto, não o veja com culpa, mas como uma oportunidade de correção. Transfira essa foto para um lugar digno, mas deixe que o seu recanto de oração esteja centrado em Cristo. E cada vez que acender uma vela, pronuncie com humildade: Senhor, acolhei esta alma na vossa paz. Porque o que mais necessitam os que amamos não é um altar terreno, mas as nossas súplicas que os elevem ao céu. O quinto erro, talvez o mais delicado, é falar para a foto do defunto como se pudesse ouvir-nos, pedir-lhe favores ou até esperar sinais da sua parte. Muitas pessoas, na solidão da noite, sentam-se em frente a essa imagem e murmuram: protege-me, ajuda-me, dá-me um sinal de que estás comigo. Algumas acendem incenso ou velas, não como prece a Deus, mas como uma espécie de oferenda dirigida ao ente querido. E embora brote do amor e da nostalgia, espiritualmente é perigoso. O Catecismo da Igreja Católica, no número 221/16, proíbe toda a tentativa de invocar espíritos ou comunicar com os mortos fora da providência de Deus. A razão é clara. Quando abrimos essa porta sem discernimento, não sabemos quem responde. O inimigo pode aproveitar a nossa vulnerabilidade e fazer-nos crer que é a voz do ser amado. Bastam umas palavras mal dirigidas para semear confusão no coração. São Tomás de Aquino advertia que o homem, ao procurar ajuda nos mortos, em vez de recorrer a Deus, corre o risco de cair em superstição. E Santo Agostinho dizia que a verdadeira segurança não se encontra nos defuntos, mas em Cristo ressuscitado. Se dependemos mais da foto do que do sacrário, mais de uma recordação do que da Eucaristia, mudamos o centro da nossa fé. Então, o que fazer quando sentimos a necessidade de falar? Dirigir a nossa voz a Deus. Dizer: Senhor, encomendo esta alma à vossa misericórdia. Jesus, em vós confio. Pedir à Virgem Maria que interceda. Rezar uma Ave Maria ou recorrer ao anjo da guarda para proteção. Se os nossos defuntos já gozam da presença de Deus, poderão ajudar-nos unicamente através da sua vontade, nunca por invocações humanas. O amor verdadeiro expressa-se em intercessão, não em invocação. Uma oração simples como concedei-lhe, Senhor, o descanso eterno, tem mais poder do que 1000 sussurros a uma foto, porque a misericórdia divina é a única capaz de transformar a nossa dor em esperança e de levar uma alma ao gozo eterno. Então, como devemos conservar uma fotografia de um ente querido da maneira correta? A Igreja não proíbe em absoluto ter fotos dos defuntos. Pelo contrário, podem ser recordações bonitas de amor. Mas o essencial é o lugar e a intenção com que as mantemos. Uma foto não é uma relíquia sagrada, é uma ponte de memória.
não deve estar no centro do nosso altar de oração, mas num espaço respeitoso que nos convide a interceder, não a venerar. Pense na fotografia como uma janela. Cada vez que a olhar, em vez de ficar preso na nostalgia, deixe que o lembre de elevar uma prece. Senhor, tem misericórdia da sua alma. Deste modo, a imagem deixa de ser uma âncora que o prende ao passado e converte-se numa escada para o céu. Santa Faustina escreveu que até a oração mais simples, dita com fé, pode libertar uma alma do purgatório. Essa é a força que transforma uma lágrima em graça. Um conselho prático é colocar a foto num lugar tranquilo, talvez junto a uma vela acesa, mas sempre com a consciência de que a luz não se dirige ao defunto, mas a Deus. Pode escrever o seu nome num cartão de oração e colocá-lo perto da imagem da Divina Misericórdia, pedindo a Jesus que o cuide na sua infinita compaixão. Assim, cada olhar para essa foto converte-se num ato de intercessão. São João Bosco dizia: a maior prova de amor é ajudar uma alma a chegar ao céu. Guardar uma foto não é um problema. O que faz a diferença é o modo como usamos essa recordação. Se a transformarmos em oração, em oferenda, em confiança, então não será uma corrente que retém, mas uma ponte que liberta. Que cada foto que conservar não seja um santuário privado, mas um lembrete de esperança. Porque o que os nossos defuntos esperam de nós não são suspiros eternos, mas súplicas que elevem as suas almas para a luz de Deus. O que fazer quando a ausência dói e a memória se torna insuportável? Nesses momentos, a Igreja oferece-nos 3 caminhos simples e poderosos para transformar a tristeza em esperança. O primeiro é a oração breve e sincera. Uma única súplica, pronunciada com o coração, pode ter mais peso na eternidade do que 1000 recordações sem prece. Dizer: Jesus, em vós confio, acolhei-os na vossa misericórdia. Ou rezar uma Ave Maria lentamente, com o nome do defunto no coração. É como acender uma luz na escuridão do purgatório. O segundo caminho é a Santa Missa. O sacrifício eucarístico é o maior tesouro que podemos oferecer por uma alma. Ali, Cristo mesmo se entrega ao Pai. E essa graça transcende o tempo e o espaço. Peça na sua paróquia uma missa pelo ser amado, ou participe na missa diária, oferecendo-a em silêncio pelo seu descanso. São Gregório Magno dizia que uma só missa oferecida com fé pode libertar uma alma das suas penas. O terceiro caminho é ganhar indulgências. A Igreja, com a autoridade das chaves, concede-nos este dom para aplicar a misericórdia de Cristo àqueles que amamos. Visitar um cemitério e rezar, confessar-se, receber a comunhão e orar pelas intenções do Papa são atos concretos que abrem rios de graça. Não são ritos vazios, mas expressões vivas da comunhão dos santos. Pense na história de uma mãe que, após perder o seu filho, transformou cada lágrima em rosários oferecidos. Com o tempo, em vez de um vazio desesperado, encontrou uma paz profunda. Compreendeu que o seu amor, quando se elevava em oração, se convertia numa ponte para a eternidade. Assim, o luto deixou de ser um peso e converteu-se em missão. Recordar sem orar é ficar preso na terra. Orar é elevar esse amor para o céu. Quando olhar para a foto e sentir a dor, não se detenha na pena. Reze, ofereça e confie em que o céu recebe o que o seu coração ainda guarda. Porque o amor, unido a Cristo, nunca se perde. Transforma-se em salvação. Chegamos ao fim deste caminho e a pergunta ressoa no profundo: o que significa amar verdadeiramente aqueles que já não estão? Amar não é apenas guardar recordações nem chorar em silêncio em frente a uma foto. Amar, na luz de Cristo, é agir. É transformar a nostalgia em prece, a dor em oferenda, a ausência em esperança. São João Bosco expressou-o com clareza: o maior ato de amor é ajudar uma alma a alcançar o céu. E Santa Faustina recordou no seu diário que mesmo a oração mais oculta, dita em segredo, pode brilhar como uma tocha na escuridão do purgatório. A mensagem é simples, mas exigente.
Não basta recordar, devemos interceder. Não basta suspirar, devemos confiar. Deixe que cada fotografia no seu lar seja mais do que um objeto sentimental. Converta-a num convite à oração. Cada vez que os seus olhos se pousarem nela, não diga somente, tenho saudades. Diga com fé, Senhor, tem misericórdia da sua alma. Esse gesto, repetido dia após dia, converte-se num rio de graça que flui para a eternidade. Hoje, convido-o a um ato concreto. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, tem misericórdia da alma que ainda amo. Que este espaço se transforme num coro de súplicas, uma torrente de amor que acompanhe tantas almas ainda a caminho da luz de Deus. E se conhece alguém que sofre no seu luto, partilhe com ele esta palavra. Talvez o que liberte o seu coração não seja o seu conselho, mas o simples lembrete de que o amor em Cristo nunca morre. Subscreva e caminhe conosco nesta fé viva, porque juntos, com a verdade, com a esperança, com a força da oração, podemos transformar a tristeza em consolo, a memória em salvação e o amor humano em reflexo do amor divino. Não soltemos nunca a mão de Deus. Ali, onde os nossos defuntos descansam, é onde também um dia esperamos reencontrar-nos.